Lucas 17, do 1 ao 10. Hoje vamos ver as marcas de um verdadeiro discípulo. As mamães podem sentar se quiserem, os outros em pé em reverência à palavra de Deus. Marcas de um verdadeiro discípulo. Já que todos achem. Lucas 17, do 1 ao 10. Assim diz a palavra do Senhor. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier a ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivéis fé como um grão de mostarda, direis a esta moeira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo, lavrando ou apacentando, a quem vindo ele do campo, logo dirá: chega e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dará graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Pedimos, Senhor, que o Senhor verifique em nós, Senhor, se temos essas marcas. Que teu Espírito Santo fale ao nosso coração, para que venhamos a produzi-las, se porventura tenhamos faltado com alguma delas, Senhor. Que o Senhor possa nos amadurecer como igreja, que o Senhor possa nos fazer crescer espiritualmente como igreja, para que possamos, Senhor, espelhar a tua glória neste mundo caído, Senhor. Também oro por mim, Deus, pedindo que tudo aquilo que eu vier a falar esta noite seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? As marcas de um verdadeiro discípulo, as características de um verdadeiro discípulo. Vocês sabem que eu gosto de cinema, e quando a gente começa a ler sobre cinema e ver cinema, a gente sabe que um filme é constituído de 3 atos: o primeiro, o segundo e o terceiro ato. Geralmente os diretores se perdem no primeiro ou no terceiro ato. Por quê? Porque um bom filme tem certas características. Ele vai ter uma boa direção, ele vai ter uma boa fotografia, ele terá uma boa mixagem de som, ele terá um bom roteiro. Isso acontecerá num bom filme. Quando você vai fazer um hambúrguer, que é outra coisa que eu gosto, né? Ele tem que ter uma boa textura, ele tem que ser macio, ele não pode ser seco, ele tem que ser suculento. Tudo que a gente observa tem características, tem marcas. E um discípulo de Jesus também tem marcas que demonstram que ele de fato é um verdadeiro discípulo. Vamos abrir ali em Mateus 7, 21, porque é muito comum na nossa vida, especialmente numa sociedade cristianizada, as pessoas falarem: nós somos discípulos de Jesus, eu sou discípulo de Jesus. Não, eu sou um discípulo, eu creio no Senhor, eu sou um discípulo. As pessoas falam isso, porém a Bíblia nos alerta que nem todo aquele que fala que é um discípulo, de fato é um discípulo. Isso é um alerta das Escrituras. Assim como nem todo filme vendido como bom filme é um bom filme. Está aí para provar a minha tese, aquela franquia de Velozes e Furiosos. São horríveis, né? Claro que a maioria gosta porque não entende nada de cinema. Porém, nem todo mundo que diz que é discípulo do Senhor é um discípulo, ou pelo menos tem vivido como discípulo. Ali no versículo 21 do capítulo 7 de Mateus, o Senhor nos faz um alerta: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aqui temos uma característica de alguém que acha que é discípulo: Senhor, Senhor.
ele acredita de fato que ele é discípulo, porque ele usa a expressão dupla, Senhor, Senhor. Ele acredita que de fato o Senhor é o Senhor dele. E eles ficarão surpresos, mas Senhor, nós não fizemos isso, aquilo outro. Então a gente observa que de fato existem marcas que distinguem um discípulo, e que nem todo mundo que diz que é discípulo. E quais são essas marcas? Voltando para o texto base de Lucas 17, do 1 ao 10, nós vamos ver essas marcas. Claro, existem outras marcas em outros textos, mas nesses versículos que a gente está estudando, tem 3 marcas que devem estar num verdadeiro discípulo ou em alguém que de fato quer viver como discípulo de Jesus. Lembrando que a nossa luta como igreja local é para que cada irmão, cada irmã de fato viva como um discípulo de Jesus. Nós queremos que a nossa vida expresse as marcas de Cristo em cada irmão e cada irmã. E a gente observa aqui no texto que essas marcas são: a primeira marca é amor ao seu irmão na fé. A segunda marca de um discípulo de Jesus é fé para grandes dificuldades. E a terceira marca é obediência ao Senhor. São 3 marcas que vão definir um verdadeiro discípulo. Minha oração é que tanto eu quanto os irmãos, nós venhamos a ter essas marcas. Todo discípulo vai ter em certa medida essas marcas, mas que a gente possa amadurecer e aprofundar essas marcas. Indo para o texto então, a primeira marca, amor ao seu irmão na fé. Os versículos de 1 ao 4 vão demonstrar isso. E é interessante, no versículo de 1 ao 2, é algo que tem se perdido nesse cristianismo individualista, que é a preocupação com a vida do seu irmão. Eu não disse se meter na vida do seu irmão, mas preocupação com a vida do seu irmão. Se de fato eu amo o meu irmão, eu vou me preocupar com a sua vida. Verso 1 e 2, olha que interessante. E disse aos seus o quê? Então ele está falando para quem? Então é para a gente. Disse aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, uma pedra de moinho, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos que creem em mim. O que o Senhor está dizendo? Olha, vai vir escândalos, vai vir problemas, vai vir ações que fazem outras pessoas tropeçarem. Mas, ai daquele que faz isso. Por que ele está dizendo isso? O que significa a palavra escândalo? Né? A palavra escândalo é, na verdade, ações que fazem o outro pecar ou cair. Ações que eu venho a fazer, que pode fazer com que o meu irmão na fé venha a pecar ou cair. A LTT, a tradução literal texto tradicional, vai dizer o seguinte: perturbar a sensibilidade do meu irmão, coisas que levam o meu irmão a tropeçar. Vamos abrir ali em Romanos 14 ao 23, e por que isso é muito difícil de cumprir nesses dias de individualistas que a gente vive na fé? Porque a ideia é eu e Deus, acabou, ninguém mais interessa, só eu e Deus. Então eu faço as minhas ações, eu vivo a minha vida como se as minhas ações não pudessem fazer com que o meu irmão na fé viesse a cair. E as coisas mais simples podem fazer com que o meu irmão na fé venha a cair. Ali no versículo 14, do capítulo 14 de Romanos, diz o seguinte, Paulo diz: eu sei e eu estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Qual é o contexto aqui? Paulo está debatendo porque alguns irmãos não queriam comer as carnes. Por quê? Porque todo açougue de Roma era sacrificado a algum deus. E alguns irmãos tinham certa sensibilidade. Outros irmãos não tinham. Paulo fala: olha, isso não interessa. Nenhuma coisa em si é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Alguns pegam o verso 17 e acreditam que isso aqui, ele está dizendo para a gente, no sentido que, olha, você pode comer qualquer coisa, que o reino de Deus não é isso também, mas o contexto aqui é o contrário. Olha, não se fique na sua liberdade e destruir o outro pelo que você come e pelo que você bebe. Verso 18, porque quem nisso serve a Cristo é agradável a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns para com os outros. E aqui no verso 21, ele diz algo: bom é não comer carne nem beber vinho,
Bom é não comer carne nem beber vinho, nem fazer outras coisas que em teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. O que isso significa para nós, voltando então ao texto base, ao amor? Significa que algumas ações que eu possa ter em minha vida que não são pecaminosas, se fazem com que o meu irmão venha pecar ou tropeçar, eu devo me abster de fazer isso na frente dele. Isso é muito importante entendermos. Por quê? Porque qual é a marca de um discípulo? O amor. Eu me preocupo com o meu irmão em Cristo. Logo, se eu tenho uma ação que eu sei que vai prejudicar o meu irmão em Cristo, eu não farei. Um exemplo claro, a Bíblia em nenhum local, ela proíbe o consumo de bebida alcoólica. Porém, se você tem um irmão na fé que tem problema de alcoolismo, você precisa botar a cada 10 stories no Instagram, 6, uma taça de vinho? Há necessidade disso? Porque aquele irmão, se aquele irmão na fé mais maduro faz isso, eu acho que eu consigo, eu acho que eu vou fazer. Você pode destruir a vida de um irmão. A Bíblia não proíbe, em parte alguma, escutar uma música que não seja religiosa. Claro que a letra importa, nem toda música deve ser escutada. Aí você vai lá, você bota a foto, o vídeo de você num show. Você tem autocontrole. Só que tem determinados irmãos que não vão ter. Aí o que você pode fazer com que ele caia para o mundo que ele saiu? Por isso que Jesus fala, eu não quero que vocês escandalizem, é mais do que você fazer algo pecaminoso. Às vezes o escândalo, a pedra de tropeço pode ser algo que não é pecado, que não é errado em si. Só que vai fazer com que o seu irmão caia, tropece, se enfraqueça. Isso faz com que então ele venha a ficar aquém na vida espiritual. Se eu amo meu irmão, eu vou ter o cuidado de não ofender com essas coisas. Aí você vai falar, mas então eu vou ter a minha liberdade restrita por causa do outro? Sim. Foi isso que Cristo fez, em nosso favor. Cristo, sendo Deus, veio aqui e não teve por usurpação ser igual a Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que uma marca de um discípulo do Senhor é amar o irmão. E se eu amo meu irmão, eu me preocupo com o meu irmão. Eu me preocupo que as minhas ações possam enfraquecê-lo. Tem um outro contexto ali em Romanos 14, que é o meu irmão mais fraco, e aqui Paulo chama aquele que só quer comer legumes de débil na fé, ele pode querer me imitar, mesmo ele achando que é pecado. Mas aquele meu irmão mais forte na fé está fazendo, eu vou fazer, mas eu acho que é pecado, mas eu estou fazendo. Ele está pecando contra si mesmo. Então nós devemos entender uma coisa. Um discípulo do Senhor, ele vai se preocupar em não fazer o outro irmão tropeçar na fé, em não fazer o outro irmão ficar fraco na fé, em não destruir a fé do outro irmão. O cristianismo, ele é comunitário, ele não é individual, não é você e Deus. A menos que você seja William Carey, você está num país, só tem você de crente, você fica 8 anos plantando uma igreja lá, só você. Aí é você e Deus. Mas não é o caso. Então a primeira marca do amor, que é uma marca do discípulo, é preocupação com o outro. Que você não seja uma pedra de tropeço, que eu não venha a ser uma pedra de tropeço a nenhum dos meus irmãos. Porque como é que a gente vai querer destruir o irmão por quem Cristo morreu? Por isso que eu tenho que me cuidar. Segundo aspecto, o primeiro aspecto é difícil, né? É difícil. Tem o segundo aspecto, que é um coração perdoador, versos 3 e 4. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, se ele fizer algo contra você, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Tudo bem, mas eu não sou palhaço. A gente fala. Aí Jesus vem com o verso 4. Aí quebra a gente. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier a ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Ele falou isso para quem no verso 1? E disse aos seus discípulos. Se eu amo meu irmão, eu vou ter um coração perdoador. Mas alguns detalhes do texto. Se o teu irmão pecar contra ti, o quê? Tem algo antes do perdão. Repreende-o. Porque tem os extremos. O que não perdoa nunca, mas também o que é o perdão sem arrependimento. Se teu irmão pecar contra ti, você repreende ele. Você errou, você pecou, você fez algo que você não deveria fazer contra mim. Repreende ele. E se ele se arrepender, o que você faz? Aí ele vai lá e faz de novo. Aí você repreende, ele fala, eu me arrependo. Mas se ele estiver falando da boca para fora, a questão é que nós não temos espiritrômetro.
né? Eu gostaria de ter espírito, ia facilitar muito a minha vida eu ter espiritrômetro. Ia ser muito mais fácil a minha vida, o meu ministério. Eu sabia, ó, que dali é crente, mas não dá. Então se ele fala que ele se arrependeu, mas vamos supor que ele esteja mentindo, ele não se arrependeu, ele está zoando da sua cara. Tudo bem. Você está sendo obediente a quem? A Jesus. Aí ele com Deus. Tá lá, no juízo a gente vai querer, viu? Eu falei, né? Não é para fazer isso também. Mas o fato é que, se eu amo meu irmão, se eu sou um discípulo de Cristo, eu perdoo ele. Agora, imagina só, quem aqui peca mais do que 7 vezes num dia? E se você pedir perdão ao Senhor 7 vezes? O que o Senhor vai fazer? Não, está achando que eu sou o quê? Não, a tua cota foi, o Senhor vai fazer isso? Ele está dizendo para a gente imitar ele. Marcas de um discípulo de Jesus. É mais do que colocar uma camisa do esmilinguido. Você pode colocar uma camisa do esmilinguido. Não tem nenhum problema. Não é pecado, mas ser discípulo do Senhor não é colocar uma camisa do esmilinguido. É mais, antigamente tinha carteirinha de membro. Quem pegou essa época de carteirinha de membro de igreja? Né? Até hoje nunca me deram a minha carteirinha quando eu me converti. Né? É mais do que ter a carteirinha de membro. A gente não tem carteirinha aqui. Não vamos fazer não. Né? É mais do que ter carteirinha de membro. Só o membro aqui. É mais do que isso. É você ter um coração perdoador. Tudo que o Senhor nos pede, Ele já fez. Ele fala, quem quiser salvar a sua vida, perder lá. Não foi o que Ele fez? Vamos abrir ali em Mateus 18. Mateus 18, 21 a 22. Você tem um desafio para esse ano. Ter as marcas de um discípulo de Cristo. Mateus 18, 21 e 22. Aqui o verso 21, Pedro ele tenta dar uma elevada na moral dele, dando uma de espiritual. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu perdoarei até 7? Por que ele falou isso? Porque o judaísmo é até 3 vezes. Então Pedro aqui ele já eleva mais. Eu vou ser elogiado por Jesus. Eu falei 7. Falei mais do que a média. Qual é a resposta de Cristo? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Que é 490 vezes. Obviamente isso é um arredondamento, um número perfeito. Quanto é que você vai perdoar teu irmão? Sempre. A questão é que, se eu amo meu irmão, eu me preocupo em não destruí-lo com a minha liberdade, eu me preocupo em perdoá-lo quando ele se arrepende e entende o seu erro. Aliás, uma coisa importante, não precisa abrir, mas lá em Mateus 18, né, na passagem que fala da disciplina, as pessoas nunca são excluídas por causa do pecado em si. São excluídas pela falta de arrependimento do pecado que cometeram. Nunca são. Quando alguém se arrepende, o dever de um cristão é perdoar. É não lhe imputar mais culpa sobre esse pecado. É isso que nós devemos fazer. Então a primeira marca, a primeira característica de um cristão genuíno, um cristão que de fato é discípulo de Jesus, mais que membro de igreja. Porque eu sempre falo, o membro ele quer direitos, o discípulo quer servir. É um amor pelos seus irmãos. Agora, a segunda característica é fé para grandes dificuldades. Notem, algumas Bíblias, por isso que eu não gosto do subtítulo, epígrafe, porque ela quebra a passagem, separa o verso 4 do verso 5. Só que o verso 5, ele é uma resposta dos discípulos ao que o Senhor falou anteriormente. O que diz o verso 5? Disseram-lhe então os apóstolos ao Senhor. Então, disseram-lhe então, isso é, eles escutaram o que Jesus falou e falaram outra coisa. E o que eles falaram? Acrescenta-nos a fé. Né? Algumas Bíblias colocam aumentam a fé, né? Mas a expressão aqui, trostes, hemen, pistin, não é aumenta, que eu tenho pouco agora, vou ter bastante. Não, não. A ideia aqui é, basicamente, adiciona fé para nós. Literalmente é isso. O que eles entenderam? Ao escutar que eu tenho que ver de uma maneira que não ofende meu irmão, de uma maneira que eu perdoe sempre, ele fala assim, Senhor, então me dá fé, porque essa fé é para ver assim, eu não tenho não. Foi o que eles falaram. Foi o que você pensou quando eu preguei sobre os 2 primeiros pontos. Foi o que eu pensei quando eu li o texto. Assim, se o cara vem 7 vezes no dia, eu ia tentar dar uma bordoada na orelha dele. Né? Isso é o Adão falando. Então, a primeira fé para quê? Fé para amar. Acrescenta-nos fé.
nos dá essa fé de perdoar 7 vezes o mesmo cara no mesmo dia, na mesma ofensa. Me dá essa fé para me preocupar com a imaturidade do outro. Acrescenta-nos a fé. Fé para amar, que vai incluir o cuidado com o irmão e o perdão. E é isso que o Senhor está dizendo. Aqui, embora algumas traduções coloquem aumenta-nos a fé, da ideia que eu tenho pouca fé, agora eu vou ter muita. Não. Eles entenderam. Nós não temos essa fé para viver assim. Nós não temos. E realmente, eu acho que nós temos. Eu, pelo menos, se você tem, eu espero que o Senhor não lhe arrebate agora, espero que eu terminar, porque somos falhos. Os outros falham conosco, mas nós também falhamos com os outros. Então, fé para amar. Fé também para momentos de impossibilidade. O verso 7, verso 6 e 7, no verso 6, melhor dizendo. E disse o Senhor, completando o que ele falou no verso 4. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar e ela vos obedeceria. O que o Senhor quer nos mostrar com isso? Que um verdadeiro discípulo tem uma segunda marca, que é a fé. Fé para momentos de grande dificuldade. Qual é a imagem que o Senhor retrata aqui? Você está orando para uma árvore, para que ela saia e seja plantada no mar. E isto é impossível. Obviamente ele está usando de uma hipérbole, de uma figura de linguagem. O que ele quer dizer? Que você vai ter momentos de profunda dificuldade na sua vida cristã, você vai ter momentos de profunda provação na sua vida cristã, e aos seus olhos será impossível sair. Só que se você tiver fé, a árvore vai se mexer. É mais do que aquelas histórias antigas que os crentes olham e as árvores ficam se movendo. O Senhor não quer dizer isso para a gente. O Senhor quer dizer que nós, se somos discípulos do Senhor, nós devemos ter fé para momentos de impossibilidades, momentos difíceis. Quem aqui nos últimos 10 anos passou momentos terríveis? Todo mundo, né? Se a gente for 5, vai, pode diminuir que vai ter gente levantando a mão. Nós vamos passar por momentos de dificuldades, momentos terríveis. Se somos discípulos, sabe o que vai nos manter de pé? A fé no Senhor. Agora, a fé do Senhor, no Senhor é diferente da fé na fé. Tem gente que tem fé na sua fé. Eu tenho fé, eu tenho uma grande fé. Ele tem fé no quê? Na grande fé que ele tem. Eu tenho fé no grande Deus que me salvou. Mas, vamos ver o tamanho da nossa fé. Se o discípulo fala, acrescenta-nos fé, aqui o Senhor fala do tamanho da fé necessária. Como um grão de... Eu acho que a gente está um pouco abaixo disso. Então a nossa fé é menor que um grão de mostarda. Não é? Como somos fracos. Ainda assim amados. Ainda assim discípulos. Então o Senhor nos exorta aqui a termos fé em grandes momentos de dificuldade. Vamos abrir em Romanos 8. Romanos 8, 28. Entenderam que eu falei no início que tudo tem características? Um bom filme tem características. Um discípulo também. Romanos 8, 28. Texto muito conhecido. Diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Texto muito conhecido e muito mal interpretado. Primeiro ponto, que ele é muito mal interpretado. A gente só fala a segunda parte. E todas as coisas contribuem juntamente para o bem. E a gente continua. O texto fala primeiro que nós sabemos. O texto não diz que nós entendemos. Você consegue entender que todas as coisas contribuem para o teu bem? Não. Não dá para entender. Mas dá para saber, confiar. Eu sei que de alguma maneira, no plano de Deus, todas as coisas vão convergir para o meu bem. Que é o verso 29 e 30. Que é onde ele vai chegar, onde ele quer. Que é que eu seja a imagem de Cristo Jesus. Eu não entendo. Eu não sei explicar. Tem coisas na minha vida que eu preferia que não ocorresse. Mas, de alguma maneira, com a sabedoria de Deus, eu sei que elas contribuem para o meu bem. Mas quem define o que é o meu bem? Sou eu ou Deus? Deus. Se você tiver essa perspectiva na sua vida, você vai ter essa fé que o texto fala.
Vai vir um grande problema, uma grande dificuldade, você vai falar, o Senhor está no controle, o Senhor está governando, o Senhor está no controle da minha vida, e eu sei que todas as coisas vão contribuir juntamente para o meu bem. Eu sei disso. É isso que nós devemos entender. E a terceira marca, voltando para Lucas, a primeira marca é o amor aos irmãos na fé. A segunda marca é fé para grandes dificuldades. E a terceira marca é obediência ao Senhor. Aliás, uma deriva da outra. Eu amo, logo eu tenho fé. E se eu tenho fé e amo, eu só posso ser obediente. É a obediência, o versículo 7 ao 10. O versículo 7 e 8 vai mostrar como é que é essa obediência. A obediência de um discípulo é dedicação total ao que foi mandado. Versos 7 e 8. E qual de vós será um servo lavrando ou apacentando a quem, vindo ele do campo, logo dirá, chega-te, assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás tu. Aqui algumas coisas importantes. Você tem um servo. Você chega em casa ali, ele chega em casa, vocês estão ali. Quem é que vai servir primeiro? Você. E quem é que vai lhe servir? O servo. Quando o servo fizer tudo o que tem que fazer, então, ele pode cuidar das preocupações dele, correto? O que nós fazemos? Muitas vezes. Nós cuidamos das nossas preocupações e aquilo que o nosso dono mandou, a gente bota para depois. O servo do Senhor, o discípulo, ele vai ter obediência total ao Senhor. Ele vai preparar a ceia, ele vai se cingir, ele vai preparar a roupa preparada para trabalhar para o Senhor. Ele vai servir ao Senhor, e quando o Senhor ficar satisfeito, aí ele vai comer e beber. Um discípulo do Senhor, ele se preocupa em dedicação total. Total. Vamos abrir ali em Mateus. Capítulo 28. Verso 20. Uma marca do discípulo, do Senhor, é a obediência. Fica lá, só Deus vê meu coração. Realmente, mas eu consigo ver as obras. Eu consigo ver as obras. Verso 20 do capítulo 28. Ensinando-os a guardar quase todas as coisas. Todas as coisas que eu vos tenho sugerido. Mandado. Afinal, não são 10 sugestões, são 10 o quê? Esse negócio de sugestão, assim, o Senhor sugere, né? Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ordenado. Um discípulo do Senhor, um verdadeiro discípulo do Senhor, ele vai ter dedicação total ao Senhor. Ele vai entender o seguinte: o Senhor não quer 90% da minha vida. O Senhor quer cada área da minha vida. Mas pastor, eu vou falhar. Óbvio que você vai falhar. Não tenha dúvida disso. Mas quando você falhar, aí volta para o verso 4. Que você vai pecar contra ele. E você vai fazer o quê? Se arrepender. E ele vai fazer o quê? Vai te perdoar. Graça. Nós vamos nos esforçar para guardar tudo o que ele mandar. Mas infelizmente não vamos conseguir. Mas por graça ele vai nos perdoar. E humildade. Depois de fazer tudo. Vamos supor que você seja um excepcional discípulo. No nível John Wesley. Nível de William Carey. Nível de Billy Graham. Nível de Spurgeon. Vamos supor. Você seja o top ali, olha. Os top 10 do cristianismo. Assim. Quem é o melhor? É o fulano na história ou é Agostinho? Vamos deixar lá em cima. Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé. Debate lá em cima. Você seja o top 5 da história. Você fez tudo. Olha o que diz o texto. Verso 10. Lucas 17. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei. Dizei para quem? Para vocês mesmos. Somos homens da prece poderosa, cheios da unção. Não? Somos o quê? Servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Se você for o melhor crente do mundo possível, você vai falar o quê? Estou muito longe. Aliás,
Pega a biografia dos santos, de todos eles, dos grandes homens e mulheres de Deus. Todos achavam que estavam aquém. Né? Perguntaram para o Whitefield, calvinista, sobre Wesley, arminiano. Algum sectário deve ter perguntado para o Whitefield: você acha que você vai ver Wesley no céu? O cara queria dizer que Wesley foi para o inferno, né? Porque não era calvinista. Aí o Whitefield falou: eu não sei. Ele vai estar tão próximo do trono de Deus que eu talvez não o veja. Aí você vê Wesley achava que era muito aquém. O Whitefield olhava para Wesley: não, aquém sou eu. Wesley: não, aquém sou eu. Primeiro você não, primeiro depois da senhora, o seu Madruga e a dona Florinda. Pode passar primeiro. Você vê o Billy Graham fala o seguinte: um homem cheio do Espírito nunca diz que é cheio do Espírito. Ele deixa que os outros digam isso dele. E a gente observa na igreja moderna pessoas que não fazem tudo que é mandado, que aqui é uma hipérbole, porque eu não conheço nenhum servo, com exceção de Jesus, que fez tudo o que foi mandado, achando que realmente são a última bolacha do pacote do reino de Deus. E fala: não, vem aqui, venha no culto do homem da prece poderosa. Mas o Espírito Santo ora por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Paulo fala isso. Então, uma marca de um servo obediente é humildade depois de fazer tudo o que devia fazer. Se você acertar em tudo, ver uma semana perfeita, você vai olhar para trás e falar: servo inútil. Servo inútil que eu sou. E se você não tiver uma semana perfeita, se você não tiver fazer tudo que foi mandado, você vai falar o quê? Me perdoa. Que é o que geralmente a gente faz. Né? Vamos abrir em Romanos 7, 24. Marcas de um verdadeiro discípulo. A gente viu aqui nas marcas que todos os seus sonhos vão ser realizados? Não, porque isso é a música da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. A Bíblia mostra que essas são as marcas de um discípulo: amor, fé, obediência. Aqui temos, depois de Jesus, talvez a pessoa mais importante da história do cristianismo, o apóstolo Paulo. 13 cartas do Novo Testamento, se conta Hebreus 14, são de sua autoria. E como é que ele descreve a si mesmo? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Um discípulo do Senhor, que é obediente ao Senhor, ele vai ter uma marca: a obediência. Lutero: como você conseguiu revolucionar metade da Europa? Perguntaram para Lutero, ele falou: eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. Aí você olha a vida de Lutero, você fala: mas tem muitos erros. Tem. Vida de Calvino, muitos erros. A vida de Armínio, muitos erros. A vida de todo mundo, muitos erros. E a nossa vida? Também. Mas a gente tem que lutar para ser um discípulo, para viver como discípulo. A salvação, citando novamente Billy Graham, ele fala: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. Toda a nossa vida. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, que nós possamos ter essas marcas, que essas marcas venham a aparecer em nós, que nós venhamos a viver uma vida de amor pelo nosso irmão. E já notaram que o amor, a fé e a obediência formaram um sanduíche? O amor em primeiro e a obediência por último? Porque aquele que tenta ser obediente de maneira legalista, ele tem pouco amor pelo seu irmão. Então a gente tem que ter o equilíbrio: amor, fé e obediência, para que então nós venhamos a apresentar essas marcas de verdadeiros discípulos. Amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar um hino.